Oi, gente que segue aqui meu LinkedIn. Nós estamos começando agora uma conversa que eu estou chamando de Me Conte Essa Resenha. Depois eu vou explicar o que significa isso, você vai ver aí nas notas o que significa essa expressão aqui de Salvador. Mas esse encontro, esse bate-papo, é um bate-papo de 30 minutos com pessoas que eu admiro, pessoas da área de tecnologia que estão impactando a sociedade com o que fazem e que são próximas de mim de alguma maneira. E para celebrar meus 30 anos de carreira, eu vou ter esses papos de mais ou menos 30 minutos com pessoas que eu selecionei e que são muito importantes para mim. E essa conversa de hoje é com o Cris Gomes, que é meu amigo e CTO da Raiz nesse momento. E a gente vai falar sobre uma frase que surgiu num papo nosso outro dia. E a gente vai desdobrar várias coisas de temas que nós gostamos de conversar aqui, que é arquitetura de software, assunto que a gente já conversou muitas vezes nos pareamentos que tivemos na vida. Então, Uhum. arquitetura é uma arte esquecida. Me conte essa resenha, Cris. De onde que você tirou isso? Onde é que essa frase te toca? O que é que você quer dizer às pessoas sobre quando fala isso? Boa, Rosi. Bom, antes de falar, bom, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, fazer parte, estou muito honrado. Mas falo sim, posso falar. Esse é um tema que eu gosto muito de falar. Eu sinto realmente que a arquitetura é uma arte perdida, né? Porque quando a gente olha para a arquitetura no contexto de produtos digitais, das squads, né? A gente não tem mais o papel, ou pelo menos não de forma, né, oficial, né, uma pessoa de arquitetura, né, um arquiteto, uma arquiteta ali. A gente tem, geralmente, né, a pessoa que é tech lead, os desenvolvedores, né, alguns papéis relacionados a dados, SRE, DevOps, né, infraestrutura, mas a arquitetura se perdeu, né. De modo geral, algumas organizações ainda mantêm uma área de arquitetura, né, mas de modo geral, ele é uma área desconectada do dia a dia, né? Ela tenta, de alguma forma, né, se posicionar, às vezes até impor alguns padrões para que os times sigam, mas a verdade é que, de forma muito desconectada do dia a dia, sem aquele calor, né, da produção ali, e sem o contexto, né, de cada time ali do que está acontecendo. E a sensação que eu tenho é que, de fato, esse distanciamento acabou colocando a arquitetura em xeque. Mas quando a gente olha para as salas de crise, né, que é onde o bicho pega, os temas são todos de arquitetura, né? Resiliência, disponibilidade, performance, segurança, escalabilidade. Então, eu gosto de dizer que a arquitetura continua lá. Ela pode não estar sendo cuidada, né, de forma intencional, mas ela continua. Todo produto tem arquitetura, né? Se a gente for parar para pensar, ele tem essas características de segurança, escalabilidade, resiliência, performance. Todo produto tem essas características. E elas podem não estar sendo cuidadas de forma intencional, mas elas estão lá. Quando esse cuidado não acontece de modo intencional, tipicamente tem algum, algum problema ou alguma margem para melhorar ali, né? Então, eu costumo dizer que a arquitetura continua lá, ela está, talvez, perdida, né, no dia a dia, mas continua sendo relevante, ainda que ela não seja exercida pelas pessoas que costumavam exercer, né, como propriedade do tema. Então, é um pouco disso, né? A arquitetura continua lá, perdida, e os times de arquitetura estão fazendo outras coisas, né? Estão até pensando em fazendo arquitetura, mas desconectados do dia a dia. Então, acho que nessa nesse contexto mais atual, o tema arquitetura se perdeu. Eu acho ruim. Eu sinto também nas conversas que eu tenho com os times que o tema arquitetura vem sempre muito carregado, né? Então, poxa, não, arquitetura é só PPT, arquiteto é só, né, definição que não tem conexão ali com a realidade. Muitas pessoas de arquitetura se desconectaram da implementação e não codam mais, né? Acabaram se voltando para um mundo muito interno, né, muito próprio, às vezes conectado com a gestão, às vezes até próximo do negócio, tentando traduzir tecnologia para o negócio. Mas a verdade é que a prática de arquitetura, né, dentro das squads, na construção dos produtos digitais, sinto isso, sinto que se perdeu, pelo menos
perdeu a relevância e o protagonismo, né, que costumava ter, e que continua sendo relevante, né? E é É mais bastante ou menos isso. problemático. Total, Cris, e é bastante problemático a gente deixar a arquitetura acontecer apenas de maneira orgânica, porque nem sempre, por mais bem intencionado que as pessoas sejam, é, vai ser suficiente que as decisões de um produto que tem desafios ambiciosos, né, de Uhum, quantidade de usuários, de disponibilidade, ele esteja pronto para esses desafios, né? Tem uma uhum, arquitetura uhum, pensada para isso. Eu atribuo isso até um pouco a talvez pouca maturidade da engenharia de software. Eu sei que a gente está falando de engenharia de software uhum, há muito tempo, uhum, a disciplina dos nossos cursos já há bastante tempo, mas se a gente uhum, for olhar para a engenharia convencional, engenharia de software, a gente ainda é uhum, meio uhum, desconectado, né? A gente ainda olha para a engenharia como uma coisa mais teórica e distante da prática em alguns momentos. Só que é uhum. isso, quando a arquitetura não é cuidada, ela grita, né? E é péssimo Exato. a gente descobrir e tratar da arquitetura dos produtos de É, crise em crise. Então, para mim, um sintoma importante de que um produto ele está com arquitetura precisando de atenção é ele ser mantido à base de sucessões de crise, né? Salas de crise, uhum, salas de guerra, como a gente chama dentro da nossa área, deveriam existir em contextos e em momentos muito específicos, né? Eu uhum, penso assim, quando a gente vai fazer uma implantação que envolve muitas pessoas e muitas áreas e ainda aquela organização não tem a tranquilidade de fazer, é a primeira vez, a gente precisa que todo mundo esteja perto para atuar rápido, é compreensível, mas deveria ser cada vez mais raro em ciclo de produtos que são estáveis, produtos bem uhum, desenvolvidos. Então, é, tem um pouco. A gente precisa começar a olhar para esses problemas constantes de resolver e de evoluir produtos de crise em crise, olhar para isso de um jeito uhum, mais preventivo e dizer que hora que a gente vai prestar atenção na arquitetura, né? Que hora que a gente uhum, vai voltar a uhum, olhar para o básico e dizer o que é que esse produto está deixando de habilitar no negócio porque não tem as fundações adequadas, né? uhum, uhum. Total. Eu, eu acredito muito nisso. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, né? Eu já vi organizações que têm uma sala dedicada para crises, né? O War Room lá, uma sala fixa, de tão corriqueiro que é, né? Uma hora é um problema, outra hora é outro, mas se você vai pegar ali, né, fazer uma classificação dos temas, estão sempre nessas categorias de arquitetura. E aí, e é muito simples perceber que de fato é um tema importante, e os times entendem que é importante. Acho- Chega para os times e fala, poxa, pessoal, vocês acham que segurança é importante? Poxa, muito importante. Performance é importante? Poxa, muitíssimo, é muito importante, é muitíssimo importante. Resiliência, todas as características de arquitetura têm a sua relevância. E algumas, obviamente, são mais importantes que outras. E aí você passa para a segunda pergunta, que é, tá bom, me mostra as histórias de segurança, me mostra as histórias de resiliência, me mostra as histórias de performance, me mostra o SLA que a gente tem combinado. E aí as respostas não vêm, né? Porque, de fato, tem um foco muito grande nas histórias de negócio, mas sem estressar mesmo, né? Entender quais são as características de arquitetura mais importantes para habilitar aquelas histórias de negócio. Em última instância, quais são as características de arquitetura mais importantes para habilitar o próprio negócio. Então, se o negócio, dá um exemplo aqui, né? De um contexto onde a gente teve aqui, para mim, o privilégio de parear contigo, que era, a gente estava construindo o software e a gente chegou e falou, mas qual que é o objetivo de negócio? O objetivo estratégico, o final. E depois desse exercício ficou muito claro para a gente, né, que escalabilidade era muito importante. E a gente estava percebendo já alguns sintomas da escalabilidade batendo na porta, né, à medida que a solução ia avançando para outras geografias, mas a gente, apesar de sentir, não estava explícito, né? Então, quando a gente deu esse passo para trás e começou a olhar para a arquitetura de forma mais intencional, ficou muito mais tranquilo, né? E aí o poder da comunidade começa a brilhar, né? Porque aí, não, tudo bem, agora eu sei que resiliência é importante. E aí você começa a procurar de forma intencional resiliência. Aí vem os padrões de resiliência, frameworks de resiliência, histórias aprendidas de resiliência, né?
Aí você começa, poxa, aí vai falar de circuit breaker, de throttling, bookhead e os frameworks da Netflix, né? A gente percebe que, assim, como disciplina de software, ainda é muito, a gente tá com a gente faz parte de uma ciência muito nova ainda. Eu estava vendo um vídeo de um líder de tecnologia, ele estava comentando que mais ou menos 1950, não, 1970, aconteceu uma conferência de software e que a discussão era se faria ou não sentido trabalhar software separado de hardware. E para nós hoje isso é meio absurdo, né? Mas antes o software ele só existia para dar função para o hardware, né? E aí você comprava o hardware e vinha o software, vinha o código-fonte que estava rodando ali, e alguns desenvolvedores podiam, né, evoluir aquilo sem necessariamente ter que trocar o hardware, acrescentando funcionalidades. Inclusive o movimento open source nasceu disso, né? De uma evolução que as máquinas copiadoras pararam de compartilhar o software, né? Então você percebe que a nossa ciência é muito não imatura, né? Mas muito jovem, é verdade, mas já existe muita coisa bacana disponível na comunidade e está à nossa disposição. E acho que o tema de arquitetura é um desses temas que tem muita coisa disponível, né? É só a gente começar a estar mais atento, né? E começar a tratar a arquitetura de forma mais intencional. Intencional e evolutiva, né, Cris? Que eu acho que tem uma coisa que a gente perdeu o passo aí, que Uhum, assim, nós aprendemos com agilidade que software ele precisa ser evolutivo, que ninguém vai uhum, acertar assim, não vai existir esse requisito perfeito que só depois que ele estiver totalmente uhum, pronto e maduro é que eu escrevo o software como era, né? uhum. A É, construção de software no passado, antes da agilidade, no passado que nós dois experimentamos bastante, né? Vivemos exatamente. muitas vezes a frustração de Muitos esperar uma banhos de cachoeira. documentação. É, exatamente. Tomamos esse banho muitas vezes e vivemos muitas vezes a frustração de ter uma documentação perfeita e totalmente desatualizada em relação à necessidade presente do cliente, do negócio e tudo mais. É. E, felizmente, não estamos mais nesse momento, ninguém discute mais, Uhum, que a gente pode ir melhorando e construindo um produto e enquanto a gente percebe como ele é recebido pelas consumidoras, como ele vai se provando enquanto negócio, a gente vai evoluindo. Então, uhum, não há, pelo menos há muito tempo, eu não vejo ninguém questionar isso, que a gente, de sprint em sprint, ou seja qual for a aham, metodologia ágil que a pessoa usa, a gente vai incrementando os produtos gradativamente uhum, com as necessidades que o negócio mesmo mostra que existem para uhum, ele. E a gente, mas eu vejo frequentemente a dificuldade de garantir que o roadmap dos produtos também considere roadmap de evoluções de arquitetura. E parece uhum, que a gente tem uma expectativa que a arquitetura fundacional de um produto, aquela primeira lá, aquela que foi pensada no início, ela por si só vai garantir toda uhum, a existência do produto. Então a gente precisa admitir também que também a arquitetura é incremental, né? Por uhum, isso que construir arquiteturas que têm bases evolutivas, ou seja, arquiteturas que permitem a flexibilidade de uhum, evolução também na arquitetura que o próprio negócio exige daquele produto é essencial para que ela evolua. Então, não deveria ser uhum, estranho para ninguém que uhum, no ciclo de evolução de um produto existissem ao longo do caminho histórias de arquitetura, né? E a gente uhum, ainda ouve de lideranças técnicas uma dificuldade que percebem é, evoluções necessárias na arquitetura, uhum, dívidas técnicas que foram criadas com consciência para garantir um time to market, para fazer uma experimentação, mas uhum, que não são pagas nunca e começam a cobrar uns juros muito altos, né? A gente já fez essa brincadeira, né? uhum. Para saber qual é a Exato. dívida técnica que a gente resolve, vamos ver qual que está cobrando mais juros da gente. A analogia Uhum, financeira ajuda muito. A gente vê pessoas, lideranças técnicas, arquitetos até, uhum, preocupados com isso e com dificuldade de articular essa priorização, porque a gente uhum, está tratando a arquitetura como uma coisa estanque. Uma vez que a gente aprendeu que uhum. a gente já aprendeu que a evolução do software não é uma coisa estática, né? E por que a gente pensa a arquitetura dessa forma, né? Eu vou pegar aqui um parêntese nesse ponto
da arquitetura evolutiva que você comenta. Essa técnica acho que é incrível, acho que é a resposta, né? Talvez mais adequada para encaixar a arquitetura de volta no contexto de agilidade. E, e aí, dando dois, três passos para trás, lembrando como a arquitetura era antes, né, no modelo pré-ágil, né, ou pré-agilidade, com waterfall. A arquitetura tinha uma posição muito favorável no ciclo de desenvolvimento. Ela vinha antes do desenvolvimento, né? Então vinha o desenho, tal, arquitetura e depois a implementação. Então as pessoas de arquitetura tinham oportunidade de pensar arquitetura, fazer definições. Tipicamente eram as equipes de arquitetura que criavam os frameworks, né? As bibliotecas que encapsulavam algumas complexidades que eles já antevinham ali, que estavam por chegar e que os times de desenvolvimento iam se deparar. E isso não existe mais, né? Com o modelo de agilidade, essa decisão do que vai ser implementado e de qual desafio precisa ser antecipado acontece a cada sprint. E as squads também estão proliferadas, né? Então, as pessoas de arquitetura são muito escassas. Você pode ter, sei lá, talvez numa grande empresa, 20 pessoas, 10 pessoas dentro de uma estrutura de arquitetura e centenas, milhares de pessoas desenvolvendo, né? Não dá para ter uma pessoa de arquitetura em cada contexto. E a arquitetura não consegue mais se antecipar. A decisão acontece dentro de cada time, dentro de cada squad. E aí começa a acontecer esse distanciamento, né? Nem uma definição geral vai servir para todos os contextos, nem os times de cada contexto vão abrir mão da sua autonomia para ficar consultando a arquitetura. Então, os times de cada contexto buscaram autonomia, e eu acho que está certo, e conversa, inclusive, com os princípios de agilidade, né? Um dos princípios lá diz que, poxa, as melhores arquiteturas são construídas pelos próprios times, né? O próprio time é o mais competente para definir a melhor arquitetura para o seu caso de uso, para a sua realidade, porque tem o contexto, tem as necessidades, tem o contato com o cliente. Então, esse distanciamento acabou tirando cada vez mais as pessoas de arquitetura do dia a dia. Mas a arquitetura, como você comentou bem, não deixou de ser importante, pelo contrário, ela vai ganhando cada vez mais importância, né? Porque a capacidade de produção de software é muito maior. Então, se isso não é cuidado, o débito técnico também começa a escalar. Em algum momento, essa conta vai ter que ser paga. E pode ser que a própria tecnologia seja responsabilizada por essa dívida, né? Mesmo que no momento de que ela foi contraída, houve um consenso. Apesar de ter um consenso entre o negócio e a tecnologia, lá na frente o negócio não vai lembrar. Ele só vai cobrar. Fala, poxa, mas você está aqui, é sua responsabilidade, né? Poxa, por que você não cuidou disso, né? O débito técnico é responsabilidade da tecnologia, dívida técnica, né? Acho que tem essa preocupação. E aí, quando a gente olha para esse modelo de arquitetura evolutiva, tem uma sacada aqui que eu acho muito bacana, que é as fitness functions, né? Como é que a gente mede a arquitetura? E aqui talvez seja uma porta de entrada para a arquitetura voltar para o dia a dia. A arquitetura não precisa fazer parte e ser responsável, as equipes de arquitetura não precisam ser responsáveis por todas as decisões. Eu acredito na ideia de que as lideranças técnicas, né, a pessoa tech lead dentro da squad tem esse papel de zelar e cuidar pela arquitetura, de tomar A as gente decisões de tem, a arquitetura. gente tem essa convicção juntas, né? Que o Tech Lead é o arquiteto do time, um arquiteto que coda, por Exato. favor, né? Assim, eu gostaria que Exatamente. eu sei que tem hoje É. vários tipos de arquiteto, tudo bem, respeito aí as nomenclaturas novas, mas Uhum, um Tech Lead precisa ter tempo para codar. Eu uhum, sei que é uma pessoa que também articula bem com o negócio, talvez pega menos galho, uhum, mas é o arquiteto do time, tem a uhum, contability pela arquitetura daquele time, puxa as discussões, não uhum, precisa resolver sozinho, porque um time que uhum, colabora bem contribui ativamente para a construção do que está fazendo, mas ele é que tem a contabilidade de liderar aquilo e de batalhar por exato. aquilo, e Uhum, conhece na prática a realidade do produto que está desenvolvendo, né? Então a uhum, gente é bem exato. É, a gente compartilha bastante dessa ideia, né? exato. Contra as lideranças técnicas teóricas ou distantes É, do código, né? Que atrapalha muito a é, atuação dessas pessoas. mas acabam não sendo efetivas, né? E aí, nessa ideia da arquitetura evolutiva, com os fitness, criar fitness functions para medir e acompanhar as características de arquitetura, né? Performance é um ótimo exemplo, né? A gente tipicamente se depara com os times fazendo teste de performance, muitas vezes sem ter um SLA definido.
poxa, se eu não tenho SLA definido, como é que eu sei que o teste de performance foi suficiente, né, foi efetivo? Quantas requisições eu tenho que atender? Inclusive para dizer, olha, poxa, consigo atender o número de requisições que eu preciso atender com menos infraestrutura. Então, posso reduzir a infraestrutura. Não, poxa, para atender esse nível de requisições, eu vou ter que aumentar a infraestrutura. Como é que eu faço isso, né? Como é que eu meço? Então, a arquitetura pode ajudar isso, pode trazer esse conhecimento para dentro do time. A responsabilidade e a autonomia continua ali, mas pegando carona, né, no Team Topologies, né, o time de arquitetura pode se posicionar como um enabling team. Ele não precisa ser dono da arquitetura, ele pode ser o promotor da arquitetura, ajudar as lideranças técnicas, os tech leads, a Um desenvolver as polinizador, características de né, arquitetura. Cris? Como a gente Exato, já pareou com essa ideia junto em outro contexto, né? Aquela pessoa exato, que vai exato. polinizando as práticas ali, porque estamos falando dentro do contexto de uma organização, né? Então, Uhum, é, tudo que é utilizado, tudo que vira prática, entra no portfólio tecnológico daquela organização, que também não pode ser complexo a ponto de, né, ficar impossível de ser gerido, né? Então, eu acho uhum, que uhum, um time, habilitador de arquitetura, ele traz guarda-reios importantes, uhum, ele traz experimentações que são úteis para todo mundo, independente do contexto. Eles tiram essa uhum, sobrecarga de cada time de fazer aquelas provas de uhum, conceito, aqueles testes, ou exato. descobrir coisas que são úteis para todas, né? Porque cada um Uhum, está ali na sua value stream, no seu contexto, preocupado com os objetivos de negócio. Imagina que uhum, o time decide experimentar usar uma solução que precisa fazer uma uhum, investigação se faz sentido, mas imagina que isso é útil para 4 times dentro daquele contexto, e 4 times uhum, gastam tempo para fazer uma experimentação que poderia ter sido uhum, validada por um time habilitador que diz, olha, uhum, isso aqui é bom para esse contexto, no nosso caso, com o nosso uhum, portfólio tecnológico, faz sentido, na nossa cloud, essa é a solução, mas essa é a infraestrutura que tem disponível para resolver esse problema. São várias maneiras que um time de arquitetura pode uhum, habilitar os outros times sem roubar deles a autonomia, sem uhum, virar um chancelador, um carimbador de times, virando um funil que não tem fim, né? uhum, Ninguém suporta, você nunca vai ter exato. arquiteto suficiente se ele tiver que validar, se tiver que pedir, se cada time tiver que pedir permissão para desenhar a arquitetura do seu produto. Isso é um retrocesso. Uhum, Os times que se comportam, eu já vi arquitetos frustrados e tech leads frustrados. Então, nenhum dos dois está feliz uhum, nessa conta. Mas eu acho que existe um espaço importante de cooperação para uhum, polinizar uma arquitetura que é, dialoga com a cultura de engenharia daquele lugar, né? E é isso uhum, que é importante, né? sim, E quando você falou é, assim que cobra tecnologia, é ainda o problema de tecnologia e negócio estarem apartados. Quando a gente tem essa cisão tão ainda muito uhum, presente, a gente acaba tendo essas lacunas, né, que geram uhum, uhum, atraso, geram retrabalho, geram, sabe, é, cortam todo o fluxo de agilidade que a gente quer na construção dos produtos. A tecnologia, quando a uhum, gente diz que ela deve estar no core da estratégia de negócio, ela tem que estar próxima o suficiente para dizer, para direcionar, inclusive, vamos por esse caminho que os nossos produtos habilitam esse resultado de negócio. Ou a uhum, gente tem uhum, como movimentar aqui, construir features ou criar cenários que resolvem que alcançam esse mercado alvo que nós estamos uhum, priorizando uhum, nesse momento. A gente não pode saber isso depois, né? Porque às vezes uma exato. decisão de priorização com um input da liderança de tecnologia poderia fazer a organização tomar Uhum, uma decisão que chegaria mais rápido em um resultado e se uhum, escolhe outro caminho pela falta de opinião uhum, da área de tecnologia, né? De uma liderança é, de tecnologia dentro do negócio. Então, não é uhum, só a dívida técnica que vai aparecer se a gente não está bem afiado com o exato, negócio. Também exato. o retrabalho vai aumentar. Também a gente vai Uhum, começar a não atingir alguns objetivos de negócio porque não estamos preparados o uhum, suficiente. E a gente começa a gerar uhum, frustração e começa aquela discussão parecendo que o investimento que está sendo feito em uhum, tecnologia não está sendo suficiente porque a gente não está vendo uhum, o resultado no negócio. exato. Tem um lado que eu acho que que a gente explora pouco.
a arquitetura também, ela tem o idioma mais fácil para o negócio. É mais fácil falar com o negócio sobre escalabilidade do que falar com o negócio sobre Kubernetes, né? O time de tecnologia muitas vezes se posiciona diante do negócio e parece que está falando grego. Do caso, nesse caso, o Kubernetes é grego mesmo, né? Aí tu fala, poxa, mas por que a gente está investindo tanto dinheiro, tanto esforço, tantas pessoas trabalhando com Kubernetes? Para que é isso, né? Por que isso é melhor do que o que a gente tinha antes, né? E acho que falta esse diálogo. E aí é muito mais tranquilo para o negócio entender se a gente disser, olha, você como negócio declarou que a gente tem o objetivo de expandir a base de clientes. Para que a gente não tenha que reescrever a arquitetura ou reescrever todo o software a cada onda de crescimento, a gente está trazendo uma preocupação de escalabilidade, que é tornar, né, de poder e comportar mais carga, né, dentro da mesma arquitetura. E Kubernetes é uma das tecnologias que a gente está usando para habilitar as características de escalabilidade da nossa plataforma. A conversa fica muito mais fluida, né? Você vai direto pro detalhe técnico, né? E a gente gosta disso. É muito difícil pra É, gente, né? exato. É, E, assim, além de não ser, além de facilitar a compreensão de negócio, é preciso que a gente, aí uma mensagem bem para a gente, mais tecnologista mesmo, uhum, mais técnico nessa história, é que a prioridade sempre deve ser daquilo que entrega valor para o negócio, né? Aquela máxima de uhum, fazer a coisa certa, fazer certo a coisa, tem a ver com valor. Não estamos mais em uhum, tempos de fazer o software por fazer, né? Ou fazer uhum, do jeito que a gente quer, porque eu gosto. Nossa, o meu sonho é ter aqui sei lá, eu ter aqui a solução Event Sourcing by the Book que eu li lá sabe, nas minhas melhores uhum, referências, porque eu quero passar por essa experiência. Essa arquitetura é a que habilita o produto que você está desenvolvendo, isso é mais uhum, importante, uhum. né? Não, não, não Exato. tem, não temos mais, não estamos mais em tempo de fazer um software que não tem sentido, que não tem significado, Uhum, que não tem propósito. Tem que ter propósito, porque o propósito é aquilo que dialoga com o objetivo de uhum. negócio daquele lugar onde aquele produto está sendo desenvolvido, né? Então, Exato. se afiar nessa articulação É. não ajuda só a gente fazer boas priorizações, mas garante também que a gente faça aquilo que entrega valor, que no final Uhum. das contas é o que interessa. Né? Então, talvez aquela dívida, eu já experimentei isso, a gente já liderei um time que a gente tinha uma dívida técnica que todos nós sofríamos. Era uma classe que a gente deveria ter dividido e era muito grande, mas ela funcionava direitinho, lindamente. Ela não gerava problema nenhum. Ela não era difícil de Uhum. manter. A gente foi fazendo uma eliminação assim, ela só era feia para o nosso padrão, para o nosso critério, sabe? E, e a gente aceitou que ela ia ficar lá, porque tinha outras coisas Uhum. mais importantes que ou atrapalhariam os objetivos de negócio do produto que a Uhum. gente estava fazendo, ou Uhum. precisavam ser feitos para habilitar os objetivos. E não tinha sentido uma Uhum. dívida técnica que gerava desconforto nosso técnico passar na frente dessas outras coisas, né? Então, até o momento que eu liderei aquele time, aquela dívida ficou lá e a gente entrou em paz. Uhum. Toda rodada de revisão de dívida técnica ele aparecia até um dia que a gente teve uma conversa franca sobre isso. Gente, quais são os problemas mesmo que isso está nos causando? Quais são os Uhum. problemas, as fragilidades? A gente foi elencando ali, sabe, o comportamento do produto. A gente está Uhum. fragilizando em quê? Não tinha fragilidade, não estava Uhum. impedindo nada, não era bonita, mas Uhum. funcionava. Então ela Uhum. ficou no final da fila. Talvez hoje o time já tenha resolvido ela, mas tinha outras coisas muito mais importantes que precisavam passar na frente. Uhum. E é sobre isso, sabe? A gente entender Uhum. que o que direciona e dá significado a essa priorização é o valor para o negócio. E a gente precisa cada vez Uhum. mais saber fazer essa articulação se a gente quer cuidar evolutivamente da arquitetura do que a gente está É, construindo também. Cris, está é chegando ao fundamental. final dos 30 minutos. Olha Tá. só, gente. Você sabe que a gente Caramba, conversa uma hora fácil, né? Então, já vou exatamente. puxar aqui, faltam alguns minutinhos. Eu vou puxar aqui para as suas considerações finais.
né? Quais são as uhum, recomendações que você quer dar para quem ouviu a gente hoje, para quem viu essa conversa, da sua uhum, experiência? O que é que você acha que quem uhum, se sentiu mexido com o que a gente falou e quer começar a mudar o que está fazendo, o que é que você recomenda que as pessoas façam para deixar de cuidar, de deixar a arquitetura ser só orgânica e passar a cuidar direitinho disso que habilita os uhum, produtos a serem tudo que são, né, para uhum, os objetivos de negócios ambiciosos que todas as empresas uhum. têm dentro do seu contexto. É. Acho que o primeiro passo realmente é trazer essa conversa para dentro do time, abrir esse diálogo. Se existe uma estrutura de arquitetura, buscar essas pessoas para entender se existe uma outra forma de colaboração que possa ser mais efetiva, e aí buscar algumas referências que possam ajudar, como o Team Topology, no modelo de Enabling Team. Acho que é um caminho. Tem, assim, buscar o conhecimento sobre arquitetura. Tem muita coisa bacana. Tem, assim, tem os materiais da Rebecca Parsons, são incríveis. Eu gosto muito do Mark Richards, o Martin Fowler, não precisa nem falar, né? Assim, tem boas fontes para falar de arquitetura. E acho que uma recomendação é a gente não cair naquela ideia de que, eu vejo as pessoas de arquitetura muito nisso, né? De que existe uma arquitetura, como você falou, né? A ideal, a melhor. Não tem isso, né? Não existe solução perfeita, não tem bala de prata. Tem uma frase que eu gosto muito que é: quem inventou o navio inventou o naufrágio. É importante que a gente entenda quais são os naufrágios que aquela nova tecnologia tem, entender se faz sentido a gente correr aquele risco ou não, e eventualmente procurar uma outra arquitetura que não tem aquele pênalti, né? Eu estava discutindo recentemente aqui sobre uma solução. Poxa, pessoal, 2 pessoas vão usar essa solução 3 vezes por ano. Não faz sentido fazer event driven. Vamos fazer um monolito, né? Separado em camadas, bem organizado. Tá mais do que suficiente. E vai atender as necessidades do negócio sem que a gente, né, precise fazer algo muito complexo. Então tem um pouco disso, né? E é uma arte encantadora, assim, também. Acho que quem tiver buscando essa arte perdida, tome cuidado, porque ela hipnotiza, né? Vai se tornar uma pessoa de arquitetura pro resto da vida. Ah, gente, pessoas desenvolvedoras sonhem, voltem a sonhar em ser arquitetas, porque para mim é o caminho natural, né? Quem está em início de jornada, voltem a querer isso, porque a arquitetura eu também vejo com beleza, né? Eu também vejo com, Uhum, sabe, é, é encantador como uma coisa que é super experimentada e compartilhada, a gente tem a oportunidade de experimentar no nosso contexto, ver uhum. funcionar e resolver aquele problema. Enfim, É, eu acho que a gente precisa voltar a se interessar por isso. E obrigado, Cris, por esse momento. É eu que sempre agradeço. maravilhoso conversar com você, né? Ainda bem que a área de tecnologia nos conectou nesses 30 anos. O que mais me marcou foram as conexões que eu fiz e que ficaram. Por isso que eu estou fazendo questão de celebrar esses meus 30 anos, tendo essas conversas com pessoas com quem eu trabalhei ou eu convivo aqui no ambiente de tecnologia e por quem eu tenho profunda admiração, e você é uma delas, né? Que bom que a gente se Obrigado, Rosy. conectou. Obrigado. Obrigado pelo convite Obrigada. mais uma vez. Parabéns. Um prazer fazer parte desse momento aqui. E conta comigo para o que você precisar. Estou à disposição. Tá, é recíproco. E você que acompanhou a gente, obrigado por participar dessa minha celebração. Espero que o assunto tenha te interessado. Espero que tenha movido alguma coisa em você. Pinga a gente se quiser conversar sobre isso. Eu e Cris, é um assunto recorrente nosso. Então, todos os dois adoram conversar sobre esses assuntos. E eu espero que vocês façam boas reflexões a partir desse papo. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.